Deus abençoe de vocês, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma live, mais uma pregação. Na verdade, a gente tem que entender que não é uma live, né? Na verdade, aqui é um culto. Então, nós viemos aqui hoje apresentar um culto agradável e racional a Deus. Quero agradecer a todos vocês, a presença de vocês hoje aqui nessa live. Hoje é um dia para mim, somente para mim, é um dia muito especial, porque exatamente no dia de hoje estou fazendo aniversário e eu costumo orar assim para Deus, falar: Deus, me dá um presente. E o Senhor, nesse ano de 2021, ao fazer 41 anos, Ele me deu um presente de poder estar ministrando a palavra dEle, porque é o chamado, é aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu entendo hoje o propósito de Deus na minha vida, que é o propósito de viver a palavra de Deus, não só de ensinar, mas de aprender, de praticar, de ensinar e pregar a palavra de Deus. Então eu estou muito feliz, sou grato a Deus por estar nesse momento aqui, poder receber esse presente. Eu sei que esse presente não veio do homem, esse presente veio do céu para a minha vida. E eu louvo a Deus por esse presente. Muito obrigado, Deus. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui reunidos no poder que há no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecer, meu Deus, por mais um momento, por essa quarta-feira tão abençoada. Te agradecer, meu Deus, por esse momento que nós vamos aqui, Pai, ministrar a Tua palavra. Eu sei que a palavra não é minha, a palavra é Sua. Eu só estou aqui, Pai, como um instrumento de Suas mãos. Diante, Pai, de tanta calamidade, diante de tanto caos que hoje está no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, Pai. Há um caos, mas o Senhor é o mesmo. Que o Senhor não está no controle, o Senhor é o próprio controle de tudo isso que está acontecendo. Então, Pai, diante da Tua presença, estamos aqui orando pelo poder que é no nome de Jesus, para que o Senhor possa ministrar o coração das pessoas. Pai, seja as pessoas que vão estar agora ao vivo, escutando essa ministração, sejam pessoas que vão escutar pelo Facebook, vai ficar gravado, Pai, e de repente, ou hoje, ou amanhã, ou depois, vai escutar, Pai, essa ministração, que ela possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo. Pessoas que vão escutar essa ministração pelo YouTube, Pai, que também possa tocar pelo Teu Espírito Santo, porque eu não tenho nenhum poder, mas a Tua palavra tem poder, o Teu Espírito Santo tem poder, o Senhor tem todo o poder, Pai, para convencer o homem do pecado e do juízo. Pai, eu só preciso, Pai, do Senhor. Me ajuda, Pai, se a Tua ovelha, me pastoreie, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus queridos, você está na sua casa aí, de repente você está saindo do seu serviço, de repente você está indo no ônibus, numa estação de metrô, e está aí ao vivo com a gente agora nesse momento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Salmos 23. Salmos 23. Tem um pessoal aí desejando parabéns, obrigado, gente. Deus abençoe de vocês, obrigado pelo carinho, tá? Salmos 23, a partir do primeiro verso, diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu gostaria de falar com vocês aqui nesse momento hoje, nessa noite, nessa quarta-feira, de algo que falar que o Senhor é meu pastor é algo que nós precisamos muito hoje. Há um tempo atrás eu assisti um filme chamado Battleship. Esse filme ele falava, era um filme de uma esquadrilha naval, e eles foram para um treinamento nessa esquadrilha naval, e no meio desse treinamento eles foram atacados por um alienígena. Esse alienígena atacou a esquadrilha e matou muita gente dos barcos que estavam ao redor. E de repente, um dos navios que não foi destruído, dessa esquadrilha que não foi destruído esse navio, ele estava lá dentro com seus vários soldados, vários homens de guerra ali dentro daquele navio.
E um deles começou a gritar e falou assim: qual é o próximo da cadeia de comando? Porque aqueles que estavam na cadeia de comando, maiores do que ele, tinham morrido. Os alienígenas tinham matado os outros barcos, então o cadete maior, a patente maior, eles tinham morrido. Aí ele fala assim: qual é o próximo da cadeia de comando? Para nos orientar. Aí um dos soldados diz assim: o Senhor é o maior patente aqui nesse momento. Então é o Senhor que vai nos direcionar. E de repente nessa mesma cena, um dos soldados fala assim: Senhor, me fala o que fazer, me dá uma ordem, eu preciso ser direcionado, me dá uma ordem para fazer alguma coisa. Aquele soldado estava entrando em desespero. Aquele soldado, ele não estava conseguindo raciocinar. Ele precisava de que alguém guiasse ele. Ele precisava de alguém que direcionasse ele naquele momento daquela batalha, porque ele estava desesperado. Ele gritava: Senhor, me dá uma ordem para eu poder saber o que vou fazer. É assim hoje as nossas vidas. Nós precisamos ser guiados por alguém. Nós precisamos ser pastoreados pelo nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Hoje nós vemos aí a calamidade que está o mundo. Você vê hoje pessoas que não quiseram ser pastoreadas, pessoas que não quiseram ser direcionadas por Deus, e hoje estão vivendo um caos, hoje estão vivendo uma calamidade, hoje estão vivendo um desespero. Não que o cristão não está vivendo hoje luto, não que o cristão hoje não esteja passando isso que está passando hoje. Sim, o cristão está passando hoje. Alguns estão desempregados, alguns da família faleceu, alguns cristãos hoje a gente viu que faleceu. Mas a diferença, que nós temos hoje um guia chamado Deus, Jesus Cristo, o nosso bom pastor, alguém que nos direciona, alguém que vai nos levar a algo muito melhor do que isso que nós estamos vivendo hoje. E essa palavra é interessante. E mesmo ao tempo que ela é interessante, ela é intrigante. Por quê? Porque se você ler aqui o primeiro versículo, diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então vamos pegar nesse primeiro verso aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você pode fazer a pergunta assim: peraí, se o Senhor ele é o meu pastor e nada me faltará, por que as coisas andam faltando na minha vida? Não é interessante? Se você pegar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você pode fazer a pergunta assim: bispo, mas ele é meu pastor e está faltando comida na minha casa. Ele é meu pastor e está faltando paz na minha casa. Ele é meu pastor e está me faltando saúde. Bispo, se ele é meu pastor, está me faltando calma. Ele é meu pastor, mas está me faltando paz. Ele é meu pastor e está faltando meu marido se converter, a minha esposa se converter, o meu filho sair das drogas. Bispo, eu tenho passado por muitas faltas. E como que então essa palavra aqui é mentirosa? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Meu filho, meu querido e minha querida, deixa eu explicar algo para você que é muito interessante. A gente tem que ler a Bíblia e entender no seu original, naquilo, o idioma que foi escrito naquela época. Aqui no Velho Testamento, a Bíblia, quando foi escrita, ela foi escrita em hebraico. Então nós temos que entender no hebraico o significado dessa palavra. Se a gente buscar verdadeiramente no hebraico, diz assim: Adonai é meu pastor, Ló me faltará. Mas o que é isso, Deus? Adonai é meu pastor, Ló me faltará. Que essa palavra aí, nada, na verdade, no original, é Ló em hebraico. E na verdade não é nada, é não. Então fica assim: Adonai é meu pastor e não me faltará. Deus é o meu pastor e Ele que não me faltará. Não é nada me faltará, é Ele que não me faltará. É desse pastor que eu preciso, é desse pastor que você precisa. Porque nessa tradução aqui, que muitas traduções da Bíblia hoje, está assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se você ler na Bíblia judaica completa, tem a Bíblia de Jerusalém, tem versão da Bíblia judaica completa, a versão da Bíblia de Jerusalém, tem versões da Bíblia econômica, tem a versão NVI, tem várias versões da Bíblia. Mas nós temos que procurar a versão mais próxima
do original. Tá? E na versão judaica completa, ela diz assim: Adonai é o meu pastor e não preciso de nada. Então esse nada em hebraico é ló, que é não. Então assim, Adonai é o meu pastor e não me faltará. O que não vai me faltar é o meu pastor, é o meu Senhor. E vamos lá, ó. E ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, se ele é o meu pastor, não me vai faltar pastos verdejantes. Não me vai faltar alimento espiritual. Não me vai faltar algo que vem dos céus, algo que vem do reino. Porque ele é meu pastor. Ele é meu verdadeiro pastor. Porque ele me direciona a pastos verdejantes. Eu não sei você, mas eu como ovelha, porque eu sou ovelha. Você tem que ser ovelha. Por que nós temos que ser ovelha? Porque a ovelha são completamente dependentes do sustento. É completamente dependente da orientação. É completamente dependente da proteção. Então, eu sou ovelha. Eu às vezes faço oração a Deus. A oração que eu faço: Pai, eu sou ovelha. O Senhor é pastor. Me leva a pastos verdejantes. Me leva a águas tranquilas. Pai, unge a minha cabeça com óleo. Por quê? Porque eu sou ovelha. Eu sou dependente do alimento dele. Eu sou dependente da orientação dele. Eu preciso ser orientado por Deus. Eu preciso ser orientado por esse bom pastor. Se eu não for orientado por esse bom pastor, eu, como dependente da orientação dele, eu vou me perder. Eu vou me desviar. Porque aqui fala: se Adonai é meu pastor, ele não me faltará. Então, se ele não me faltará, ele vai me levar para pastos verdejantes. Assim disse Davi. Davi que escreveu esse salmo. Davi entendia sobre pastoreado. Davi entendia sobre ovelha. Davi observava as ovelhas. Davi ele cuidava de ovelhas. Então sabe o que é mais lindo? Ele pega algo que ele vive, algo que ele entende, algo que ele conhece muito bem, e ele vê: eu sou um pastor de ovelhas, mas existe o sumo pastor. Existe o verdadeiro pastor. Existe o pastor dos pastores. E esse pastor é Deus. E ele entende, porque se ele é meu pastor, ele vai me fazer repousar em pastos verdejantes. Ovelha, o pastor sabe que ele gosta de pastos verdejantes, bom alimento. O verdadeiro pastor, ele leva o melhor alimento. O nosso verdadeiro Deus, ele dá o melhor alimento, que é a sua palavra. O alimento que vem do céu. Lembra na arca? 3 coisas tinha na arca. Tinha a vara florescente de Arão, tinha as tábuas da aliança e tinha um pote com maná. E aquele maná, ali, aquela arca, representa hoje Jesus Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Ele tem o melhor alimento. Ele que nos leva a pastos verdejantes. Se você não quer ser pastoreado, se você quiser ser bode, então você não vai viver pastos verdejantes. Você não vai viver os melhores comidas, os melhores alimentos que vêm de Deus. Se você quer ser bode, você não é pastoreado. Agora, quem é ovelha é pastoreado. Lembra do filme que eu te falei? Quando aquele soldado falou assim: você agora, Senhor, você agora é o posto mais alto aqui, hoje desse navio. Então me dá uma direção. Eu preciso dessa direção de Deus. Nós precisamos dessa direção de Deus. Nós precisamos ser direcionados por Deus. Nós precisamos ser direcionados. Olha hoje o mundo. Olha o que levou o caos hoje no mundo, por não ser direcionado por Deus. Olha o que fizeram o ano passado, no carnaval, blasfemando contra o nome de Deus. Gente, esse momento não é a taça da ira, é o juízo de Deus com a misericórdia sobre a terra. Há tempo de nós nos arrependermos. Há tempo de nós queremos ser ovelha. Porque existe uma coisa: ou você diverte bode, ou você pastoreia ovelhas. Eu quero ser ovelha. Eu quero ser pastoreado por esse Deus. Eu não quero ser bode para ser divertido. Eu quero ser ovelha. Eu quero ser ovelha, ser levado a pastos verdejantes. Mas porque Ele é o meu pastor, Ele me leva para junto de águas de descanso, de águas tranquilas, e refrigera a minha alma. Nós estamos vivendo num momento onde a nossa alma precisa ser refrigerada, onde a nossa alma precisa ser acalmada.
Olha o que diz o nosso bom pastor: eu vos deixo a minha paz eu te dou, não a paz como o mundo dá, a paz que excede todo entendimento. Bispo, como que é essa paz? Eu não posso te explicar, porque diz assim que essa paz é uma paz que excede todo o entendimento. Então você tem que desejar essa paz. No momento de tanta guerra, no momento de tantas coisas ruins, no momento de caos que hoje está no mundo, desemprego, morte, sabe, luto, as pessoas chorando, desesperadas. Hoje eu vi na televisão hoje, umas pessoas invadiram o hospital e roubaram vacina. Isso é desespero, isso é desumano, isso é crime contra a humanidade. Mas nós, que temos o bom pastor, esse bom pastor, não é que nada me faltará, que ele não me faltará, ele vai me levar a águas de descanso. Aonde ele vai me colocar, vai ser um lugar calmo, vai ser um lugar tranquilo, vai ser um lugar de paz. Independente do caos que está existindo hoje, nós vamos viver essa paz, essa água tranquila. Porque ele sabe que a ovelha, se você colocar uma ovelha para tomar água numa cachoeira, a ovelha corre, a ovelha tem medo. E ele sabe que nós corremos e nós temos medo. Mas ele pega eu e você, que somos ovelhas, e nos leva à água tranquila. E ele refrigera a nossa alma. Como é bom diante de tantas coisas ruins, nós saber que nós temos um Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Saber que Ele está no alto e sublime trono. Lembra de Isaías? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu quero só fazer uma correção para você aqui, que essa palavra é muito pregada. No ano que morreu o rei Uzias, e todo mundo diz assim, né? Uzias tem que morrer para Isaías ver os céus abertos. Na verdade, se você pegar essa palavra, não diz que Uzias teve que morrer para que Isaías visse o Senhor no alto sublime trono. Diz assim: no ano que morreu o rei Uzias. E não diz depois que morreu o rei Uzias. Porque a Bíblia esse escrito não foi escrito logo após que o rei Uzias morreu. Foi escrito um pouco tempo depois, mas ele escreve assim, no ano que morreu. De repente ele escreve em junho, ele escreve em dezembro. Na verdade, essa palavra, vamos dizer assim, que ele escrevesse em dezembro, né? E o rei Uzias morreu em junho. Mas ele não fala assim, que logo após que o rei Uzias morreu, que eu vi o Senhor assentado. Não, no ano que morreu. Então nós não sabemos se Uzias tinha sido morto ou não. Então para de dizer coisa da Bíblia o que ela não diz. Para de forçar coisa na Bíblia aquilo que não está escrito. Não está escrito que Uzias morreu e aí ele viu. Só está escrito no ano que morreu. No ano que morreu o rei Uzias. Amém? Então ele está no seu alto sublime trono. Ele tem o controle de todas as coisas. Entenda isso. Ele não é só estar no controle. Ele é o próprio controle. Tudo isso que nós estamos passando hoje não foge do controle de Deus. Nós temos que entender isso. Não foge do controle de Deus. Mas Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Então Ele nos leva a águas tranquilas e refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele é a justiça. Ele é a justiça. Se hoje você vê e fala assim, bispo, olha o que está acontecendo, roubando vacina, os governos, sabe, vêm de se unir, estão brigando, está um caos, o nosso sistema político do Brasil hoje, nós vemos tantas coisas erradas, roubo, furto, morte, homicídio, sabe, latrocínio. Ele é a nossa justiça. Ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Porque a minha justiça e sua justiça é trapo de imundícia. Não confia na minha justiça, não confia na sua justiça, não confia na justiça dos homens, confia na justiça de Deus, porque a justiça de Deus é que, Ele guia pela beleza da justiça por amor do seu nome, é a justiça dele. A minha justiça é trapo de imundícia. Como assim trapo de imundícia? Sabe como que é esse trapo de imundícia que a Bíblia diz? Sabe assim, uma pessoa que ela está com muitas chagas, ela está com muitas feridas no corpo, mas uma ferida tremenda, que já está toda aberta, cheia de pus.
uma coisa que cheira mal, uma coisa, aquele pus já está jorrando, aquele pus, aquela coisa horrível. Então, sabe como que é a nossa justiça, trapo de imundícia? Assim, aí ele pega um pano limpo e põe em cima das chagas. Ele põe em cima daquelas feridas, cheias de pus, cheias de sangue, nojenta. E deixa por um tempo em cima daquilo ali e depois tira. Aquele pano está todo melecado de pus, de sangue, de coisa muito ruim. A nossa justiça é assim, trapo de imundícia. Mas a justiça de Deus é pelo amor do seu nome. Essa é a verdadeira justiça de Deus. Então, se Ele é o meu bom pastor, Ele vai me guiar a sua justiça pelo amor do seu nome, pelo amor do nome de Jesus Cristo. Vamos viver ser ovelhas do Senhor. Pode dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa é uma palavra que cabe muito nos dias de hoje. Algum tempo falaram assim que a Bíblia precisava ser atualizada. Não, a Bíblia ela é atual. A Bíblia não envelhece. Olha que coisa linda, a Bíblia ela é atual. Parece que está falando de hoje, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Hoje está terrível. Hoje tem muita morte. Pessoas estão morrendo. Esse dia minha esposa dizia assim, a pastora Débora: Daniel, você vê tanto caos, tanta coisa ruim está acontecendo. Morte, Covid, pessoas ficando doentes, né? E desemprego. Tá, nossa, assim, tá acontecendo e parece que a gente não está vivendo. Sabe por que a gente não está vivendo? Porque nós temos um bom pastor. Ele acalma a nossa alma. A gente está vendo tantas coisas. Eu falei, pastora Débora, sabe por quê? Porque nós estamos protegidos por Deus. Deus Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. Ele nos protege, porque Ele é o nosso bom pastor. Está um caos, está um desespero. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão, sabe assim, não sabem para onde vai, mas Deus, Ele é o nosso bom pastor. Eu falei assim, ó, Deus tem sido bom demais conosco. Olha hoje, onde o mundo, sabe, tem muitas pessoas morrendo. As pessoas, sabe, assim, estão chorando, em luto. E esse ano, 24 de março de 2021, eu estou comemorando a vida. A vida. Eu estou fazendo aniversário, então eu tenho que dar glória a Deus desse bom pastor. Ele está podendo comemorar a vida nesse meio de caos. Sabe assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi entendia muito isso. Porque Davi, naquela época, ele cuidava de ovelhas. Ele pegava a ovelha do seu pai, e ele tinha que caminhar com aquelas ovelhas, e ele sabia que no momento dessa caminhada, de pastorear as ovelhas, ele ia passar por um vale, e esse vale era um vale de morte. Só que nesse vale era engraçado, que ele ia na frente, e as suas ovelhas vinham atrás. E nesse vale, não tinha como passar de 3, 4, 5, 6 ovelhas de uma vez. Ela passava duas em duas. Elas iam um do ladinho da outra assim, ó, passando no vale e iam caminhando. Só que tinha algo que, para passar nesse vale, tinha algo que tinha que acontecer. Que algo era esse? O pastor que ia na frente, ele que ia direcionando. Ele ia falando, ele ia chamando. E a ovelha ouvia a voz do pastor e caminhava pelo vale da sombra da morte. Porque o pastor que está lá na frente, se ele não falasse, as ovelhas paravam ou começavam a bater uma na outra, ou elas voltavam para trás. O nosso bom pastor é esse. Nós estamos caminhando pelo vale da sombra da morte, mas o nosso pastor está na frente. Ele abriu o caminho, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está abrindo o caminho. Ele está indo na frente. Ele está falando pela sua palavra, pela Bíblia Sagrada. Então eu e você, como ovelha, nós temos que escutar, andar junto do outro, ó, andar em dois, andar juntinho do outro, para que a gente não caia, que quando um for cair, o outro levanta. Nós somos ovelhas. Então nós temos que entender isso e ouvir a voz, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque aqui, ó, porque o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então se o bom pastor não me faltará, eu vou caminhar pelo vale da sombra da morte, mas eu vou passar pelo vale. Por quê? Porque nesse vale da sombra da morte, quem está me guiando é o pastor. E o pastor verdadeiro,
Ele não vai me colocar numa fria. O pastor verdadeiro, ele não vai me levar para lugares aonde eu vou me machucar, não. Ele vai me levar para lugares que eu sei que eu vou passar. Por quê? Porque ele é o meu bom pastor. Vamos lá? Hoje nós estamos fazendo aqui uma exegese da palavra de Deus. Olha aqui, ó. Prepare-se uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo. Lembra que eu falei para você? Lá no começo, a oração que eu faço, às vezes, Pai, me leva a águas tranquilas, me leva às pastos verdejantes e unge a minha cabeça com óleo. Não é esse óleo, sabe, que a gente tem na igreja. Não, é um óleo que vem de Deus. É uma marca que vem do Senhor. É uma proteção que vem na minha mente. Quando o inimigo da nossa alma quiser trazer dados inflamados contra a nossa mente, o Senhor nos unge lá de cima, nos põe uma proteção. É algo espiritual, não é algo físico. Não é algo de eu fazer aqui eu pegar algo material que nós vimos e colocamos e você vai entender. Não, é algo que vem do reino, é algo que vem de Deus. É coisas espirituais, é algo espiritual. Nós precisamos ser ungidos com óleo que vem de Deus. Porque o inimigo da nossa alma, ele tem que ver essa marca na minha e na sua vida. Porque o bode não tem essa marca, mas a ovelha tem essa marca. A ovelha é pastoreada por Deus. Então eu e você temos que entender isso. E outra coisa, olha que lindo aqui, ó, verso 6. Bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Se o Senhor, Ele é meu pastor, e Ele não me faltará, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Como nós precisamos dessa bondade e dessa misericórdia. Quem tem essa bondade? Só Deus. De quem vem a misericórdia? Só de Deus. Sabe o que eu merecia? Eu merecia o inferno. Mas a bondade e a misericórdia dele é tão grande pela minha e pela sua vida, que ele deu Jesus Cristo lá naquela cruz. Ele entregou o melhor. Ele deu o melhor. Ele não fez a Dunité, eu escolho você. Não, ele foi e falou assim, eu vou entregar o melhor. A bondade e a misericórdia, eu vou entregar o melhor para vocês. Porque eu sei que vocês vão passar pelo vale da sombra da morte. Eu sei que vocês vão passar por caos. Eu sei que vocês vão passar por vírus. Ele sabia de tudo isso. Eu sei que vocês vão passar por perseguição, coisas difíceis. Mas a bondade e a misericórdia vos acompanharão todos os dias. Por quê? Porque Ele é o nosso bom pastor. Só o bom pastor tem essa bondade e essa misericórdia. Só Ele dá essa certeza, porque fala assim, ó, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. É certo disso. Se eu sou guiado, se eu sou direcionado pelo pastor, se eu sou ovelha, certo disso, que a bondade e a misericórdia me acompanham todos os dias. Eu já estive numa UTI, já passei numa UTI, e a bondade e a misericórdia de Deus esteve comigo naquela UTI. Eu lembro até hoje, eu quando fui internado na UTI, e eu estava ali, e eu já estava na restituição, fazia uns 2 anos, 1 ano, não lembro direito. E naquele momento da UTI, antes da UTI, eu ia para a igreja e eu fugia do trabalho, sabe? Eu e minha esposa chegava na igreja quase na hora do culto, participava do culto, e quando estava dando um amém da bênção apostólica, e nós corria. Nós não queríamos fazer muita coisa. Tinha o desejo, mas queria fugir. Aí quando eu passei naquela UTI, lá dentro, a bondade e a misericórdia certamente esteve comigo. Eu lembro no dia que o apóstolo Bispa foi me visitar na UTI e falou assim, Daniel, é sair daqui para trabalhar, é sair daqui para fazer a obra. É porque a bondade e a misericórdia de Deus esteve comigo. Eu saí daquela UTI e eu não parei mais de trabalhar na obra de Deus. Minha vida ministerial assim, ó, deu um up, um turbo, como eu nunca vivi. Porque eu sou bom? Não, porque a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias está comigo, está na minha vida, e ela pode estar na sua vida. E ele fala que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida. Ela vai seguir. Você não vai precisar correr atrás da bondade e da misericórdia. Ela vai seguir todos os dias. Aonde você for, a bondade e a misericórdia vai estar com você. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na vontade do Senhor para todo o sempre. Estamos vivendo os dias difíceis. Estamos vivendo a volta de Jesus. Da primeira vez ele veio para os seus. Agora ele vem para buscar a igreja, para arrebatar a igreja. A igreja é aquela que tem o bom pastor. A igreja é aquela que quer ser pastoreada. A igreja é aquela que quer ser ovelha. São momentos difíceis. Eu sei que Deus hoje, se Ele quiser, Ele pode pegar esse vírus e dissipar esse vírus. Ele tirar todo esse vírus. Ninguém mais ficar doente por esse vírus. Todas as pessoas sendo curadas. As pessoas recuperar os empregos. A economia do país voltar a crescer. Eu sei que Ele pode fazer isso hoje, agora, porque Ele não tem o poder. Ele tem todo o poder para fazer isso. Mas e aí? Quando tudo isso se acabar, quando o vírus for embora, quando a economia estiver boa, quando a saúde estiver da hora, quando o dinheiro, nós estivermos cheios do dinheiro no bolso, vamos querer ser ovelha ainda? Nós vamos buscar o bom pastor? Vamos querer ser direcionado pelo nosso bom pastor? Essa é a pergunta. Ele não é o bom pastor só para o dia do caos. Ele é o bom pastor para o dia mau, para o dia bom. Será que as pessoas vão aprender com esse juízo, com a misericórdia que Deus está nos deixando? Será que nós vamos ser igual? Eu oro para Deus que a gente não seja igual, que a gente seja diferente, que a gente seja melhor, que nós seremos transformados pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Que nós podemos sair dessa crise de hoje, desse vale da sombra da morte, como ovelhas, que a gente passa pelo vale, mas a gente passa pelo vale, simplesmente, ouvindo a voz desse pastor. Irmãos, vamos mudar, vamos ser diferente. Ele está voltando, e quem está voltando é o bom pastor, e ele só vai chamar as ovelhas, só vai entrar pela porta, porque diz: eu sou a porta. Lá em João, ele fala: eu sou a porta. Só vai entrar pela porta as ovelhas. Só vai passar pelas portas as ovelhas. Porque vai chegar um momento que vai ser separado bode de ovelhas. E aí? Quem somos nós? Nós somos bodes ou nós somos ovelhas? Se você ler no capítulo 10 de João, diz assim que ele é o bom pastor. Em Hebreus 13:20, ele é o grande pastor. Em 1 Pedro 5:4, ele é o sumo pastor. Ele é o verdadeiro pastor. Eu estava lendo hoje a minha Bíblia, ontem, na verdade, hoje também. Essa Bíblia é uma Bíblia de estudo cronológica, de aplicação pessoal. Se você quiser comprar, é bênção. É bênção. Essa Bíblia é bênção. Olha o que diz aqui, assim, uma nota de rodapé. A morte projeta uma sombra assustadora sobre nós, porque somos totalmente impotentes em sua presença. Podemos lutar contra outros inimigos, as dores, o sofrimento, as doenças, os insultos. Mas a força e a coragem não são capazes de vencer a morte. Ela coloca um fim à vida de uma pessoa na terra. Há apenas uma pessoa que pode andar conosco através do vale sombrio da morte e nos levar em segurança para o outro lado. O Deus da vida, o nosso supremo pastor. Pelo fato de a vida ser incerta, devemos seguir esse pastor, que nos oferece conforto eterno. Nós passamos de dificuldades financeiras e conseguimos lutar com as nossas forças. Passamos de repente dificuldade familiar,
conflitos externos e internos, perseguições, dores, algumas enfermidades, e até conseguimos lutar com a nossa força. Mas a morte, o vale da sombra da morte, a nossa força a gente não consegue lutar. Nós dependemos desse nosso grande pastor. Então entenda hoje, esse verso 1 de 23 de Salmos: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Se você leu nada me faltará, você vai entrar em conflito com Deus. Você vai falar: Deus, se nada me faltará, porque está me faltando tantas coisas. Mas no hebraico original, ele é Adonai, é o meu pastor. Ló me faltará. Adonai é o meu pastor e não me faltará. Eu não sei se você está passando hoje pelo vale da sombra da morte. Eu não sei se você está beirando esse vale. Eu não sei como está a sua vida hoje. Você que é cristão, você que não é cristão. Você que não é cristão, hoje eu faço um apelo para a sua vida. De repente você está aí no Facebook agora ao vivo, ou de repente você vai estar escutando outro dia, ou no YouTube você vai estar escutando essa mensagem. Venha ser ovelha. Se rende aos pés desse máximo top pastor, que é Deus. Nós precisamos ser direcionados. Olha lá em Juízes, quando o povo não era direcionado por alguém, quando não tinha um líder, eles pecavam e viam o juiz de Deus. Aí Deus levantava juízes para libertar o povo seguia Deus, tudo certinho, bonitinho. Quando aquele juiz morria, daquela época, eles voltavam a pecar. Nós temos a necessidade de ser direcionado por alguém. Nós temos a necessidade de ser guiado. Nós somos ovelha. Ovelha é débil. Ovelha não tem senso de direção. Então que hoje eu e você, nós falamos assim: Deus, eu preciso ser direcionado pelo Senhor. Eu preciso ser direcionado pela Tua palavra. Eu preciso ser direcionado pelo Teu Espírito Santo. Eu necessito dessa Sua direção. Eu sou ovelha. Minha ovelha me leva para pastos verdejantes. Me leva a águas tranquilas. Unge minha cabeça com óleo. Refrigera a minha alma. Por que refrigera a minha alma? Entenda que nós somos tricotomia, lembra? Eu já na igreja já preguei sobre isso, falando, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O espírito é aquele que fala com o Espírito de Deus. O Espírito Santo fala com o nosso espírito. O nosso corpo é o que dá o gesto, sabe? É o que dá esse movimento. A alma é as nossas emoções. Estamos vivendo hoje com as emoções da flor da pele. Nossas emoções estão abaladas hoje. É por isso que Davi fala: Senhor, refrigera a minha alma, refrigera as minhas emoções. Traz refrigério para dentro de mim. Porque se o teu espírito fala com o meu espírito fala com a minha alma, o meu corpo não vai sentir. Hoje há uma crise muito grande de depressão. Hoje no mundo há uma crise de ansiedade, depressão. As pessoas pararam. Ansiedade, as pessoas estão adiantadas do tempo de hoje. É por isso que eu e você, nós precisamos desse pastor para refrigerar a nossa alma. Irmãos, que hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, se até hoje você não tinha entendido essa palavra, se até hoje você não era ovelha, que a partir de hoje, que morra a condição de bode e que nasce a ovelha dentro de você. Aonde você está aí nesse momento? Feche teus olhos. Nós vamos orar. Pai, Tu és o nosso grande, o sumo pastor. Tu és o nosso bom pastor. Pai, nós estamos vivendo hoje momentos difíceis, não só na nação brasileira, momentos difíceis sobre todo o mundo. Mas Deus, a Tua palavra diz assim, que o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará.
não faltará a tua presença. Então, Deus, a minha oração aqui nessa noite de hoje, nesse culto ao Senhor, nos leva a águas tranquilas, nos leva a pastos verdejantes. Unge a nossa cabeça com o óleo que vem do Senhor. Pai, refrigera a nossa alma. Nos ajude nesse momento tão difícil. Mas eu peço também, Pai, eu sei, é uma crise que nós estamos passando. Mas quando essa crise passar, Pai, que a gente não venha ser só ovelha no momento de crise, no momento difícil, no dia mal. Não, Deus, que a gente venha ser ovelha também no dia bom, no dia da bonança, quando tudo estiver bem, quando nós estivermos prósperos assim, Pai, em todas as nossas áreas, Pai, quando a alegria, sabe, estiver muito forte no nosso coração, que a gente não esqueça que o Senhor é o nosso pastor e que nós somos ovelhas, que nós necessitamos do Senhor todos os dias, Pai. Deus, aqueles que estão passando por conflitos internos, Pai, ajuda essas pessoas, meu Deus, mostra, meu Deus, sabe, que elas precisam ser pastoreadas, elas precisam ser direcionadas, porque as pessoas estão perdidas, Pai, as pessoas estão sem direção, as pessoas estão no mundo aí, meu Deus, sabe, tão falta de direção, meu Deus, sabe, que a gente vê uma crise existencial dentro delas, Pai. As pessoas, sabe, estão olhando para elas e não estão sabendo, Pai, sabe quem são elas, Pai, porque elas vieram no mundo, não sabem o propósito que elas estão aqui hoje no mundo. Deus, abre o coração dessas pessoas, Pai. Sai, toca, Pai, sabe assim, Pai, com o Teu Evangelho nos dois ouvidos, Pai. No ouvido físico e no ouvido do coração, para que elas possam ouvir. Eu não tenho poder para fazer isso, Deus. Mas o Teu Espírito Santo tem todo o poder para tocar nesses corações hoje, meu Deus, e mudar a história da vida dessas pessoas. Pai, no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Obrigado. Você que está aí, eu não sei onde você está. De repente você pode se ajoelhar e falar: Pai, eu quero ser ovelha, eu quero me render aos seus pés, eu quero fazer parte desse rebanho. Se ajoelha hoje aí, pede perdão para Deus, fala: Deus, eu preciso de que o Senhor seja esse meu bom pastor, eu preciso ser direcionado, Deus, eu estou perdido aqui agora. O pecado bate forte ao meu coração, mas se o Senhor estiver comigo, eu sei que tudo vai dar certo. E de repente você era ovelha e se afastou. Ela aquela ovelhas, das 100 ovelhas lá de Lucas 15, das 99 ficou e você saiu. Mas o pastor deixou as 99 e foi buscar aquela. Ele quer te buscar hoje, Ele quer refrigerar a tua alma hoje. Ele quer te levar a passo verdejante hoje. Ele quer te levar a águas tranquilas. De repente você fala: eu estou passando por um turbilhão, eu estou passando por uma tempestade. Parece aquela enxurrada que, sabe, que a gente vê aqui em São Paulo quando vem e leva tudo, arrasta carro. Ele quer te acalmar, Ele quer te tirar dessa enxurrada e te levar a águas tranquilas. Que você venha beber do Evangelho, que você venha comer da comida do Evangelho, comida espiritual. Ele é aquele. Você pode se ajoelhar hoje aonde você estiver, se dá para você se ajoelhar. Se você não dá, de repente você está no metrô, escutando essa mensagem, chega na tua casa e fala: Deus, eu quero me render aos seus pés. Deus, eu quero voltar aos seus pés. Eu quero voltar a ser ovelha. Eu quero voltar a ser pastoreado. Nós precisamos ser pastoreado. Confesse Ele. Confesse Ele. Creia com o coração, confesse com a boca, porque nós precisamos, que a Bíblia diz, que eu devo crer com o coração e confessar com a minha boca, que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, o único Senhor e o único Salvador. Ele é o pastor e nós somos ovelha. Então, como diz aqui, Adonai é meu pastor e não me faltará. Onde você estiver, estenda suas mãos aí. Eu quero dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça do Filho e que a doce comunhão do nosso amigo Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para o todo sempre. E a igreja, aquele que quer ser ovelha, aquele que quer ser pastoreado, aquele que quer aceitar o pastor, o sumo, o grande, o todo-poderoso pastor, Jesus Cristo, diz amém.
Deus te abençoe. Tenha uma ótima quarta-feira. Quero que você saiba algo. A igreja, edifício, não pode estar aberta. Mas a igreja, organismo que somos nós, a gente não para. Nós estamos ainda em atividade. Então, se você precisar de oração, se você precisar de algo, pode me chamar, pode me ligar. Fala, bispo, preciso de oração, bispo, eu preciso que você jejue. Ontem mesmo eu estava conversando com o irmão ontem, e ele falou assim, bispo, ora por mim, eu preciso ser direcionado, eu estou fraco. Ele pediu até direção, falou, bispo, eu preciso que você me dê algo da palavra de Deus aí, para mim ler. Eu até direcionei ele a Romanos. Fala, filho, leu a carta do apóstolo Paulo a Romanos, lê essa carta, lê toda essa carta, sabe, pega ela. Então sabe que a gente não estamos parados. A igreja, organismo que somos nós, a gente não parou. Se você precisar, falar, bispo, eu preciso de oração e jejum, eu vou orar e jejuar pela sua vida, sim, eu vou lutar, não com armas carnais, eu vou lutar com armas espirituais, porque o meu grande pastor Jesus Cristo, ele fala que a nossa luta não é contra carne e não é contra o sangue, não é contra a religião e não é contra pessoas, é contra potestades, é nas regiões celestiais. Então eu luto com armas espirituais, eu luto com a palavra, eu luto com jejum e eu luto com oração. Nós estamos aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, mas Ele está conosco, Ele é o nosso pastor, Ele que nos guia. Deus te abençoe, Deus te guarde no nome de Jesus.